Pois é, então, assim, só para deixar claro, tá? O que eu acredito para esses próximos anos é que a gente vai ter que dividir a contabilidade em duas etapas. A gente vai ter que ter o back-end e o front-end da contabilidade. Então, a gente vai ter que ter a questão dos inputs de dados, até que aquilo não aconteça mais, vai ter que ter normal, mas nós vamos ter que ter o contador mais próximo do cliente. Proximidade, a palavra é essa, proximidade. Porque com proximidade eu consigo produzir algumas coisas que seja relevante para você, como meu cliente. O que é proximidade? Proximidade é fazer isso que você tem, esse gerencial. Então, o gerencial tem valor pra caramba. Então, mas é polêmico falar isso aqui, mas hoje uma DRE, um balanço para uma empresa que faturaria até 10 milhões de reais por ano no Brasil, até 10 milhões de reais, ela não tem valor útil pro empresário, útil, que eu falo útil, tá? Não tô falando que tá perdido, né? No escuro dos números, até que eu entendo que sim. Não, valor útil pro empresário não tem. A contabilidade só por ela só não tem. Primeiro que ela não é tempestiva, elas estão falando de um negócio lá de trás. Mas é por culpa do empresário. Claro que é por culpa do empresário, não tô falando que não seja por culpa do empresário. Eu tô falando assim, mas ela não tem o princípio da competência ali, da oportunidade. Não é de agora. Ela é um retrovisor. Qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem disso pra você que é empresário? Nenhum. Então, eu tô falando de empresas que até 10 milhões de reais, hein? Olha só. Mas ele precisa pra quê então? Ele precisa por causa do banco, ele precisa da Receita Federal, ele precisa de um monte de coisa. Pra licitação, saber, valuation. Mas eu quero saber, para tomar a próxima decisão. Não. Aí é por isso que a contabilidade é relevante. Aí você faz para quem tem os dados gerenciais na mão, olha aqui e fala, poxa, E para quem não tem os dados gerenciais na mão, olha para ele e fala assim, poxa, o que eu faço com isso? Então a gente tá produzindo um negócio que não é para o empresário, a gente continua produzindo para alguém, que no caso é o banco ou para a Receita Federal. E aí que tá a minha questão. Quando a gente divide a contabilidade em duas partes, ou seja, o de dentro e o de fora, mas tem que dividir verdade, é ir lá no cliente e produzir o gerencial. O pessoal fala de BPO financeiro, eu falo gestor financeiro, ser o gestor financeiro desse cliente. E entender o nível de necessidade, porque não é lá implantar os KPIs lá que você não vai usar, não faz sentido. Então você tem que saber qual que é o nível de necessidade que ele precisa hoje. Aí no próximo ano a gente fala, peraí, vamos aumentar aqui o que tem que ser controlado. Então é essa contabilidade que tem que ser feita. Sim. Dividida, mas próximo. Então nós não estamos falando, logicamente, de um honorário lá de 300 reais. Não é isso que eu tô falando. Jamais. Posso falar, tem muita gente que pagaria muito mais que isso. Mas aí é que tá. Nós, contadores, reclamamos que o empresário não valoriza a gente. Só que o empresário reclama dos nós, contadores, que a gente não entrega algo que seja relevante para ele, que você acabou de falar. Então, nós, contadores, temos que entender como que dá para fazer alguma coisa que funcione para os dois. Funcionar para os dois. Só que o contador atrás da mesa nunca vai conseguir fazer nada de relevante para o cliente dele, porque ele continua falando com a Receita Federal. Agora, quando você divide isso, está junto com ele, tô falando absurdo, olha que absurdo, uma reunião por mês, é absurdo. Mas sabendo fazer reunião, quais são as etapas da reunião? O que eu preciso levar para a reunião? O que eu preciso perguntar nessa reunião? Qual que são os objetivos? Quais são as maiores dores desse empresário? Porque o Matheus, empresário de uma agência, tem uma dor diferente do seu Antônio, que é da padaria. Ou pode ser que seja o Matheus, empresário de uma agência, e tem uma outra agência, mas em níveis de maturidade diferentes, que ele tem outro desafio. Então, eu preciso entender de negócio, não mais de obrigação acessória, não mais de Receita Federal. E olha, eu tô falando isso de uma pessoa que tem 10 anos ensinando obrigação acessória, como fazer cálculo de imposto, qual que é a lei e tal. Eu tô falando isso porque essa é a nova fronteira. E a reforma tributária proporciona isso para o contador. Por que proporciona? Porque a gente está caminhando agora, a partir de 27, por exemplo, a gente vai ter apuração por parte da Receita Federal. Então o contador não vai ter que... Vai dar um trampo danado, vai dar trabalho, não tô falando que vai ser fácil não, vai ser difícil. Mas assim, agora não é mais o contador, a Receita Federal ela apura, aí nós temos split payment, vai ser trabalhoso, totalmente trabalhoso, muito. Mas, nós vamos ficar fazendo o quê? Auditar a Receita? Então, o nosso papel agora como contador vai ser auditar a Receita. Então, a Receita foi lá e pegou o XML e viu os créditos e é auditar. E esse vai ser um dos trabalhos, mas que vai ser pequeno. O nosso maior trabalho é o quê? Peraí, então tá bom, agora eu posso estar mais próximo do cliente, eu posso aconselhar. E só pode aconselhar quem está próximo, e só pode aconselhar quem conhece daquele negócio. E só pode estar lá realmente aconselhando quem tem os números.